E nessa quarta-feira você acompanha nesse primeiro bloco do Santa Maria Agora o quadro Ministério Público ao seu alcance. Hoje eu vou conversar com o promotor de Justiça Criminal aqui de Santa Maria, Joel Oliveira Dutra, já está ao vivo comigo aqui nos estúdios do Santa Maria Agora. Boa tarde, promotor, bem-vindo. Obrigado, boa tarde. Vamos atualizar então o pessoal de casa sobre a última audiência do caso Kiss que ocorreu aqui em Santa Maria. Nós vamos abordar esse assunto hoje no quadro Ministério Público ao seu alcance. Sim, nós tivemos uma realização de audiência, proitiva de algumas autoridades arroladas pela defesa do Relissandro, que foi o delegado regional, também um deputado estadual, Adão Vilaverde, e ainda o atual comandante do Corpo de Bombeiros, enfim, que foram trazidos pela defesa. Imagino eu que numa estratégia de tentar atribuir a culpa também a outras pessoas, outros órgãos, outras entidades, no que diz respeito ao acontecido. É importante que se diga que em nenhum momento o Ministério Público, quando afasta essas pessoas do processo de homicídio, e que atribui o homicídio tão só às 4 pessoas, que são os 2 proprietários, os 2 músicos, não quer dizer que essas outras pessoas não tenham algum tipo de responsabilidade, ou algumas dessas outras entidades. Discordamos em parte do que a Polícia Civil, enfim, apontou, e isso já foi inclusive objeto de polêmica, de muita discussão e debate pela sociedade no modo geral, mas nós continuamos naquela nossa convicção de que cada um deve responder na medida da sua responsabilidade. Quem naquele dia praticou o homicídio deve responder por aquele fato e estão respondendo. Também aquelas pessoas que eram relacionadas aos bombeiros em que em algum momento tiveram alguma espécie de conduta delituosa estão respondendo processo junto à Auditoria Militar de Santa Maria. E é até interessante que se saliente que agora, no dia 22, no dia 23 de abril, nós temos os interrogatórios dos bombeiros que foram acusados nesse processo criminal junto à Auditoria Militar. E é o último passo do processo, em princípio, desta fase de instrução. Praticado ou realizado o interrogatório dessas pessoas, o próximo passo será o passo final do processo aqui em Santa Maria, que é o julgamento em plenário, porque na Justiça Militar nós temos alguma coisa muito parecida com o que acontece com o júri. O júri julga crimes de homicídio, crimes dolosos contra a vida, na Justiça Comum, e os crimes militares, principalmente, boa parte deles são julgados em plenário por um colegiado na Justiça Militar. Então nós vamos ter esses 2 dias, 22 e 23 de abril, o interrogatório dessas pessoas, dos militares que estão sendo acusados de crimes de falso, dos alvarás falsos e de descumprimento de regras, enfim, de outros policiais militares. E possivelmente, nos próximos meses, fica a atribuição da juíza que está conduzindo o caso, nos próximos meses nós já teremos então o julgamento destas pessoas, e que aqui para Santa Maria, vamos dizer assim, será o primeiro processo que será efetivamente finalizado. Diferente do processo de júri, que nós temos ainda algumas etapas a serem vencidas para que depois efetivamente essas 4 pessoas acusadas dos homicídios, dos 242 homicídios, sejam enfim julgadas. Pois é, esse primeiro passo é referente a essas 4 pessoas que estão sendo acusadas, ou envolve mais alguém? Este processo de homicídio na Justiça Comum são só essas 4 pessoas. Nós temos outros processos, nós temos pelo menos mais 3 processos em andamento que dizem respeito a outros crimes ligados ao acontecimento da Boate Kiss, mas não são crimes de homicídio, então eles tramitam na Justiça Comum. Não vai haver plenário, não vai haver o julgamento pelos pares, vamos dizer assim, pela sociedade de Santa Maria. Isso é um procedimento que é conduzido pelo juiz singular e aí ao final nós teremos uma sentença produzida pelo juiz. Essas 4 pessoas são acusadas de homicídio, essa é a nossa intenção de que eles sejam julgados pelo povo de Santa Maria. E este está um pouco mais distante, nós temos ainda algumas etapas a serem vencidas. O senhor acredita que até o final do ano, ainda em 2015, sai um resultado? Não tem um prazo final, não existe um prazo final, O que a gente vê da preocupação do Dr. Ulisses, que é quem conduz esse processo de homicídio, que é o que tem mais visibilidade, vamos dizer assim, a preocupação dele é dar a celeridade máxima possível, sem, no entanto, prejudicar qualquer das partes e sem provocar qualquer espécie de nulidade que possa atrasar.
Mas pelo andamento, a gente imagina que até o final deste ano, com certeza, aqui em Santa Maria nós teremos uma decisão, né? Vai ou não vai a júri, né? Basicamente é isso, essa decisão. A partir dessa decisão, outras etapas poderão vir, né, se houver recurso de algumas das partes que entenderem que a decisão não seja correta, enfim, né? Mas pelo andamento eu imagino que até o final deste ano, com relação aos processos de homicídio em que estão respondendo os proprietários, né, e os músicos, nós teremos uma decisão. Diferente daquela situação do processo na Justiça Militar, em que nós teremos já agora, nos próximos meses, né, 30, 60, 90 dias, possivelmente uma data para o julgamento definitivo dessas pessoas, né? E aí então, cabível ou não recurso, mas aí a etapa já no tribunal, né? Mas vai estar encerrada aqui em Santa Maria esta etapa que diz respeito à Justiça Militar. Pois é um caso que há bastante tempo já vem sendo comentado e trabalhado por vocês, e é sempre um assunto muito atual, né, que o pessoal Sim. Às vezes acaba deixando um pouco de lado, então merece ser atualizado sobre todos esses assuntos que estão acontecendo, sobre quais os próximos passos a partir de agora, né, porque é interessante também a comunidade acompanhar esse caso que envolveu toda a cidade de Santa Maria no dia 27 de janeiro de 2013, né, promotor? Com certeza, né? Por justamente ser um crime de grande repercussão e que afeta Santa Maria de modo, né, especial, mas que de algum modo acaba, né, afetando o Rio Grande do Sul, o Brasil, enfim, né? Esse é um processo que tem que ter visibilidade, esse é um processo que acho que a sociedade deve acompanhar, justamente para que nestes acompanhamentos, nos desdobramentos de todos os processos, se possa aprender e apreender algumas atitudes, alguns conceitos, enfim, para que a sociedade, de um modo geral, possa melhorar, né? Não só nas suas condutas, né? E a gente sabe que algumas coisas já mudaram, né? Como a vigilância de quem frequenta, né, um determinado local, a exigência das pessoas de cobrarem dos administradores, dos proprietários, né, questões de segurança, isso tudo vai mudando e esses aspectos todos são revelados, né? Nós tivemos alteração de lei, inclusive, né, em razão desses fatos, né, a lei gaúcha com relação ao combate a incêndio, né, já foi alterada. Nós temos no Congresso, né, uma gestão de uma lei federal que vai regrar todo o Brasil, tudo isso despertado em razão dos fatos acontecidos aqui em Santa Maria. Então, né, muito interessante e, como tu disseste, é sempre muito atual que se verifique o que está acontecendo, né, para que a gente possa, enfim, ao final de tudo isso, ter aquela sensação, né, de justiça e de dever cumprido. Com certeza, e sem dúvidas até o hábito das pessoas que saem à noite aqui em Santa Maria já mudou, né? Que tem aquele cuidado maior, aquele cuidado redobrado quando sai à noite, principalmente para ficar atento sobre tudo o que acontece. Promotor, muito obrigado pela participação no quadro Ministério Público ao seu alcance desta quarta-feira e trazendo esclarecimentos sobre como anda o processo do caso Kiss aqui em Santa Maria. Eu que agradeço, e o Ministério Público sempre à disposição para qualquer assunto que possa atender os anseios da sociedade de Santa Maria. Tá certo, obrigado, promotor, boa tarde.